na tua opinião, a melhor opção do Flamengo é o Tite? Você vai ficar triste se o Tite for pro Flamengo? Não, Benji, eu acho que o torcedor precisa parar com esse negócio de é porque ele devia voltar pro Corinthians, etc. Eu acho que não, cara. O Tite é profissional, ele já conquistou o que ele conquistou no Corinthians, a torcida precisa ser grata por tudo que ele fez, mas o Tite, se ele quiser optar pelo Flamengo, hoje o trabalho profissional dentro do Flamengo, o investimento, a possibilidade de títulos do Flamengo, é muito mais atrativo, Benjamin, e sedutor do que uma proposta do Corinthians. O Corinthians... Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu o Bahia por 1-0, né, com o gol de Pedro, e converteu o pênalti, né, sofrido pelo Bruno Henrique, converteu o pênalti e deu a vitória para o Flamengo, né. Momentaneamente o Flamengo está na 5ª colocação, né, com a vitória de Bragantino, e agora a pergunta é o seguinte, será que o Tite ainda vem esse ano ou não, né, eis a questão, né, eles estão conversando ainda, conversas avançadas, só que o Benjamin, ele tem uma notícia diferente do comum, né? Sobre o Tite no Flamengo, né? Tem alguns corintianos ali. Vamos ver o que eles pensam sobre o Tite no Flamengo, né? Então, vamos embora para mais um debate aí sobre Flamengo Bahia e, possivelmente, né, Tite no Flamengo. O que os corintianos aí, vamos dizer assim, acham de Tite no Flamengo, né? Vai deixando seu like, seu comentário também ajuda demais. E vamos embora para mais um vídeo. Tamo junto. Crédito a CNN Brasil. Vamos embora. Sheik, é o Tite que vai ser o treinador do Flamengo? Porque a informação que eu tenho é que o Tite não quer assumir clube em 2023. E que o Flamengo trabalha na surdina também por um treinador gringo aí. É exatamente isso, Benjamin. A ideia do Tite é não assumir nenhuma equipe em 2023. Se não fosse uma equipe de fora do país, né, ele mesmo já abriu até essa possibilidade lá atrás, mas até o momento o Tite não quer assumir para 2023. Porém, dizem aí que as más línguas ou as boas línguas que a diretoria do Flamengo e as pessoas ligadas ao Flamengo vêm trabalhando para tentar mudar aí esse pensamento do Tite, fazer com que ele assuma o Flamengo agora. Você falou com ele ou não? Você ligou para o Tite? Não, Benja, não liguei para ele, mas eu, por coincidência, encontrei na saída de um restaurante aqui na Barra da Tijuca o Landim, presidente do Flamengo, junto com o Marcos Braz, e pude dar um abraço neles e fiz uma brincadeira com eles começaram a rir, mas também não foi dito nada, eles só estavam indo jantar mesmo, aquele restaurante que você já cansou de ir, que sabe muito bem onde fica. Mas você tomou uma mordida na virilha, Sheik, ou não? Para de falar besteira, seu ignorante. Seu ignorante. Não, imagina. O Marquinhos e o Landim são pessoas incríveis que eu gosto muito. Mas, Benja, o resumo do Tite é isso. O Flamengo vem trabalhando aí para poder ter o Tite de imediato, né? Mas a ideia dele é só 24. Ô, Casão, duas coisas. Primeiro que é o seguinte, que loucura que é, né? Casagrande, Cafu, Mano, Sheik. O Sampaoli, por onde ele passa, é um tsunami. Ele não deixa saudade em lugar nenhum, ninguém gosta dele. Minha opinião, é um treinador superestimado. Eu não vejo isso. Tem gente que fala do São Paulo, parece que é uma coisa de louco. Ele é péssimo no dia a dia. Os caras do Flamengo não aguentavam mais ele. O pior trabalho que eu vi do São Paulo foi esse mesmo, como um todo, né? Porque ele não conseguiu fazer o time jogar, ele não definiu um time titular e as relações foram péssimas. E o chute no balde foi exatamente o soco do preparador. Ficou quieto, hein? O soco do preparador no Pedro, que ele não tomou a posição do lado do jogador. Que ele não chamou o jogador. Na tua carreira, você já tinha presenciado algo assim, um preparador físico batendo no jogador? Nunca vi. Você já, Cafu? Não, primeira vez na história. Nunca vi um cara da comissão técnica agredir um jogador. Já vi discussão pesada, os caras, deixa pra lá, mas o cara dá um soco no jogador. Não, isso aí não existe. O cara tem que ser mandado embora na hora e o treinador tem que ficar do lado do jogador, mesmo que o preparador físico seja irmão dele. Se eu sou o treinador, o meu preparador físico é o meu irmão, e o meu irmão dá um soco no Pedro, manda o meu irmão embora e eu vou ficar do lado do Pedro. Eu tenho que chamar o Pedro para conversar. É ele que foi agredido, é ele que é patrimônio do clube, é ele que eu tenho que recuperar. Esse aqui vai se virar, vai responder processo, vai fazer o que for. O treinador tem que ficar do lado do jogador. O São Paulo não ficou. Demorou dias para o São Paulo chegar e conversar com o Pedro. Dias.
E depois da agressão, ele soltou uma nota totalmente... eu fico muito triste quando Chapa branca total. dois amigos meus brigam. Mas não teve briga, Cafu. Briga é quando dois trocam soco. Quando um só é agredido, não é briga, é agressão. Não tem briga. Então, eu achei desastroso o trabalho. Eu gosto do Sampaoli, eu gostei do trabalho que ele fez no Santos, sabe? Gostava dele na seleção do Chile, na Laú também, quando ele treinava. Gostava, achava o futebol dele ofensivo, legal. Mas esse trabalho dele no Flamengo foi desastroso em todos os sentidos, principalmente nas relações. Você não conseguir fazer o seu time jogar, acontece. Acontece. Treina, você pensa uma coisa, você coloca os jogadores e às vezes o jogador que você tem não consegue fazer aquilo que você pensa. É questão de característica. Sabe, você tem um grupo lá com uma certa... O time do Flamengo, o grupo do Flamengo foi montado por uma certa característica, que o Jorge Jesus usou muito bem a característica de todo mundo ali. Quando o Jorge Jesus saiu, todos os outros treinadores que chegaram, eles, que é normal, quiseram colocar o pensamento deles. E os jogadores, com a característica deles, começaram a ter dificuldade. Com todo mundo eles tiveram dificuldade para ter um jogo vistoso, para ter um jogo parecido com aquele 19. Com o Sampaoli, zero. O que eu me lembre foi o jogo que ganhou de 4 do Fluminense, na Copa do Brasil. Foi um atropelo, jogou pra caramba. Contra o Grêmio lá, também Copa do Brasil, jogou pra caramba. Fora isso, foi um time totalmente... assim, fragilizado. Ô, Cafu, você também, né? Você já teve treinador de tudo que é jeito, você jogou na Europa há tantos anos. Você já viu um treinador com uma relação tão difícil no dia a dia? Você teve algum treinador difícil assim, que nem ele? Não, tão difícil assim como ele, não. Por mais difícil que eu possa ter alguns treinadores, nós fazíamos com que esse treinador se transformasse numa pessoa mais acessível. Dificilmente você vê alguém falar do Sampaoli. Eu não trabalhei com o Sampaoli, então não posso julgar e não posso falar do dia a dia dele porque eu não conheço, então jamais vou falar de uma pessoa que eu nunca trabalhei. Dos que eu trabalhei eu tenho autonomia e autoridade para falar, mas os relatos das pessoas que trabalham com o Sampaoli realmente são relatos que o Sampaoli é uma pessoa muito difícil de se trabalhar. E quando você fala de grandes clubes, de grandes jogadores, de grande treinador, eu acho que essa dificuldade tem que deixar de lado. Porque o futebol, como eu costumo falar, ele é muito simples e muito objetivo. Você não precisa complicar o futebol. Mas hoje em dia, nós, principalmente alguns treinadores, estão complicando o futebol. Estão extraindo do futebol aquilo que ele tem de melhor, que é a paixão, que é a arte, que é a maneira de jogar, com táticas e maneiras de jogar, que acaba tirando do jogador aquilo que ele tem de melhor. Eu não sei qual atitude que eu tomaria se eu visse, por exemplo, um preparador físico meu dar um soco em um jogador. Cara, é que nós nunca vimos isso acontecer. Nem passou perto, nem passou perto disso acontecer. Existe sim as confusões. Deixa disso, vai. Mas aquelas coisinhas ali agora. O ponto de você agredir um jogador ou o jogador agredir um preparador físico é a primeira vez na história que eu vejo. Ô, mano, vai ser, na tua opinião, a melhor opção do Flamengo é o Tite? Você vai ficar triste se o Tite for pro Flamengo? Não, Benji, eu acho que o torcedor precisa parar com esse negócio de é porque ele devia voltar pro Corinthians, etc. Eu acho que não, cara. O Tite é profissional, ele já conquistou o que ele conquistou no Corinthians, a torcida precisa ser grata por tudo que ele fez, mas o Tite, se ele quiser optar pelo Flamengo, hoje o trabalho profissional dentro do Flamengo, o investimento, a possibilidade de títulos do Flamengo, é muito mais atrativo, Benjamin, e sedutor do que uma proposta do Corinthians. O Corinthians, Benja, é o feio na balada, tá lá pra fazer número. O Corinthians é coadjuvante em qualquer campeonato que ele dispute. O Flamengo não. Só que aí que tá, Benja, só quero voltar um pouco nesse assunto Pedro, que foi aí talvez o estopim pra culminar com tudo que aconteceu dentro do Flamengo. Cara, é óbvio que a gente condena a violência. É claro que a violência, em qualquer circunstância, ela é abominável. Porém, o Flamengo, Benja, é terra de ninguém há muito tempo. O Flamengo hoje ele tem uma série de jogadores entojados dentro do seu elenco que acham que mandam no clube. O Gabigol acha que é maior que o Flamengo, o próprio Pedro, Benja, naquele ato que acabou acontecendo a agressão posteriormente, o que é condenável, repito, mas ele foi antiprofissional naquela partida, porque ele estava aquecendo e parou o aquecimento quando ele viu que ele não entraria, ele foi para o banco de reservas e abandonou. Isso daí também é quebra de hierarquia, Benjamin. Não justifica, né? Exatamente. Tomar um soco na cara, mas ele também errou. Não justifica a agressão que ele sofreu, mas isso demonstra, Benjamin, que tem jogadores que acham que são maiores que o clube. E, cara, por exemplo, Paulo Souza não deu certo, Domenech não deu certo, Vitor Pereira não deu certo, enfim, uma série de treinadores que por lá passaram, nenhum deu certo para essa cambada de entojados que hoje vestem a camisa do Flamengo. Foram campeões, ganharam tudo,
perfeito. Mas eles foram muito bem remunerados para isso também. O jogador ele precisa se conscientizar que ele é funcionário do clube. Mas só para responder sua pergunta, Benji, eu acho que hoje o melhor técnico para o Flamengo seria o Jorge Jesus. É aquele colinho de mamãe, aquela bola certeira. Porque, cara, o Tite seria um colinho de mamãe pro Corinthians. Hoje, o Tite não tem essa bagagem que o Jorge Jesus tem no Flamengo. Ele não tem essa empatia e esse carinho que a torcida tem pelo Jorge Jesus. E ele seria cobrado da mesma maneira. Eu só queria falar uma coisa assim da questão do Pedro, né? O jogador, no aquecimento, perceber que o treinador já fez todas as alterações e não entrar e ficar invocado com isso, irritado e parar de aquecer, isso eu já vi diversas vezes. Isso aí é uma questão administrativa. É uma norma. Isso acontece quase sempre com aqueles jogadores que se consideram um pouquinho mais acima, estrela. É uma questão administrativa. O cara tá ali, foi uma atitude errada do jogador, sai multado, não tem soco, não tem tapa, não tem nada. Não tem soco, não tem. Nunca teve soco e tapa numa questão como essa. Da questão do jogador, o time estava perdendo. O lance foi: o time estava perdendo 3-1 do Olímpia. Ou estava 2-1, não sei se já estava 3-1. Ele fez todas as alterações. E o centroavante não entrou. Não, essa partida foi contra o Atlético em Minas. O Flamengo ganhou esse jogo. Não foi? Foi contra o Atlético. Ele não entrou. Ele não entrou. Sim. O Pedro não entrou. É um jogador que entra sempre. É um jogador que acabou de jogar na Copa do Mundo. Hoje tem 5 alterações. Você tira o craque do time, você vê os jogos aí, saem os melhores jogadores, entram outros jogadores. No caso do Flamengo, ele tem 2 centroavantes, que é o Pedro e que é o Gabriel, que pode ser titular em qualquer equipe do Brasil. Então, nas 5 alterações, faz parte o Pedro entrar. Isso na cabeça dele, na minha, eu acho que o Cafu, eu acho que o Emerson. É uma alteração. Se eu estou no banco, eu tenho 5, eu vou pôr o Pedro, caramba. O Pedro está aqui. Como que eu vou pôr 5 caras e não vou pôr o Pedro? O cara se revoltou e não foi aquecer. Não xingou o Sampaoli, que eu saiba, não xingou o preparador físico, falou que não ia, parou de aquecer. Isso eu já vi 300 vezes e talvez eu tenha até feito isso alguma vez. E não acontece nada, é uma questão administrativa. Eu fiz Brasil e França em 86, eu estava no banco, era titular das 3 primeiras partidas, eu estava no banco, foi para a prorrogação, eu achei que eu tinha que entrar, como eu estou falando agora. Precisava ganhar da França, eu não podia levar para os pênaltis. Eu achei que tinha que ir para o outro atacante. E o Tele preferiu colocar um meio-campo, porque ele colocou o Silas. Ok, foi a escolha dele. Eu fiquei invocadíssimo. Mas o Tele não me deu soco, nem o Tim, nem eu neles. Não aconteceu tapa, nem nos falamos. Ele estava lá do outro lado, eu estava lá do outro lado do banco. Eu fiquei irritado, mas não falei com ninguém, não reclamei com o banco, não fiz nada. A minha cara era de irritação. Tem um fotógrafo que tirou a foto e aparece. Mas não teve essa confusão toda. O preparador físico não tem o direito. Aliás, ninguém da comissão e nenhum jogador tem o direito de se agredir, né? Jogador com comissão técnica. Porque tem um respeito nesse meio aí, que foi quebrado no Flamengo. Quantas vezes você já ficou invocado com o treinador, Cafu? Nossa, várias. Quantas vezes o treinador ficou invocado com você? Várias. Já pode ter xingado, discutido, mas ninguém partiu para agressão física, porque na nossa época, na minha, que foi lá atrás, mas até a deles e tal, tinha um respeito no meio que era intocável. Eu posso estar louco de raiva com aquele cara lá, mas ele é o treinador do meu time. E o preparador físico pode estar morrendo de raiva de mim, mas eu sou o centroavante do time, estou no banco, eu posso resolver o jogo. Como o cara vai me dar um soco, caramba? Isso não existe, cara. E respeito esse, Casão, que eu tô vendo que nos clubes tá acabando. Exatamente. Esse respeito não está sendo recíproco. Na nossa época era recíproco o respeito entre o treinador, o jogador, o preparador físico, a torcida, o repórter, os parentes. Mas o que eu vejo hoje, a cada dia que passa com o futebol, é que eu posso fazer o que eu quero na hora que eu quero e não vou ser punido. Eu vou lá, aquece? Não, não vou aquecer. Entra? Não, não vou entrar. Como não? Você é pago para isso. Você é profissional, você vai aquecer agora. Se eu vou te colocar em campo, não, é uma decisão que nem você falou. Minha, é do treinador. Mas isso não me dá o direito de eu falar, não, eu não vou aquecer, e você me dá um soco. Claro, isso não me dá direito de eu falar, não, eu quero aquecer, e você vai lá agredir o jogador. Mas, Cafu, o Flamengo é uma baita zona, porque semanas depois o Gerson e o Varela saíram na mão. E depois de algumas semanas o Marcos Braz com o torcedor. Então, quando você fala de má administração, isso sim é uma má administração. Porque um elenco não pode, dessa maneira, em menos de 15 dias, estar nessa bagunça que está. O Flamengo está sendo mal administrado? Cara, olha a bagunça que está, poxa vida. Também acho. Mas não precisa nem falar, olha a bagunça que está.
O preparador agredindo o jogador, os jogadores um agredindo o outro, os nossos dirigentes um agredindo o outro. Hoje em dia parece que a gente tem... Flamengo e Corinthians, Cafu, para mim, estão sendo mal administrados de formas diferentes. De formas diferentes. Mas mal administrados. Se você pega os elencos são bons, mas elenco não ganha jogo. E isso é claro. Vocês estão aqui, você sabe. Se elenco ganhasse o jogo, o Paris Saint-Germain era campeão de tudo absoluto. E não é. O que ganha jogo é o vestiário, é o dia a dia, é o relacionamento, é o ambiente. É o respeito que é a principal de tudo, é o comprometimento, é você ter respeito com o treinador, com o preparador, falar, ó, não vou jogar, vou continuar treinando, quando chegar a minha oportunidade eu entro. Eu acho que isso está, a cada dia que passa, está tendo menos esse respeito, bem menos esse respeito em relação a treinadores, jogadores, torcidas e dirigentes. Eu acho que por isso que tá virando essa bola de neve e cada dia que passa... Cada vez mais agressivo. Cada vez mais agressivo. Sinceramente, poucas vezes eu concordei com fala de Casagrande, né? Poucas vezes, raras vezes eu concordei, mas dessa vez eu tenho que concordar, né? Quando o Benja, ele fez uma pergunta ao Mano, se referindo se o Tite era o técnico ideal para comandar esse Flamengo, né? Ou em 2023 ainda, ou em 2024, ele foi muito bem na fala. Ele disse que o Tite, ele é um ótimo treinador sim, só que o nome ideal sim seria o JJ, Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus ele tem identificação com o clube e a torcida, e ele tem bagagem dentro do clube, né? Qualquer coisa que acontecer dentro do clube, ou o Flamengo tiver uma péssima fase aí, né? Alguns jogos sem ganhar, ele teria bagagem para poder suportar essa pressão, uma coisa que Tite não vai ter. Se perder 1 ou 2 jogos seguidos ali, a pressão em cima do Tite vai ser gigantesca, né? Então, eu concordo com ele nesse ponto aí, né? O ideal seria o JJ, né? Até trava aqui. Jorge Jesus, só que o Jorge Jesus está empregado lá, tá no Al Hilal, então eu acho que no mercado atualmente, eu acho que o Tite seria o nome ideal sim, né? Lembrando que o Tite possivelmente é o melhor treinador brasileiro livre no mercado, né? E aquilo, o Tite, ele no Corinthians tem uma bagagem, não precisa nem citar, né? Tite e Corinthians em questão de bagagem, mas já no Flamengo já é outra história. O Tite, se ele quiser vir mesmo, né? Possivelmente deve vir. Ele vai ter que construir a sua bagagem dentro do Flamengo, a sua história dentro do Flamengo, uma coisa que não vai ser do dia pra noite, né? Então aquilo. O ideal seria o Jorge Jesus. Como o Jorge Jesus está empregado, o Tite, sim, para mim, é a melhor opção, né? E, até o momento, né, o Flamengo, o próprio dirigente do Flamengo, aí que saiu no Globo Esporte, disse que o Flamengo vai segurar o interino até a data FIFA. Acho que a data FIFA é até o dia 12, uma coisa assim, né? Que é dia 12 é jogo da seleção. Tem uma data FIFA lá. Após isso, possivelmente, se o Tite não vir até lá, né? Ou o Flamengo efetiva o Mário Jorge, ou vai à procura de outro técnico, né? E no jogo entre Bahia e Flamengo, né? Uma coisa que chamou muita atenção é sobre o Pulgar, né? O Pulgar jogou mais uma partida bem, né? Diante do Bahia. E o que chamou atenção é o Pulgar, ele tomando a frente, né? Vamos dizer assim, para poder fazer as cobranças de falta, né? Quando ele jogou na Itália, no Bolonha da Itália, né, ele era praticamente o cobrador oficial do time lá. E aqui no Flamengo ele está tentando assumir esse posto, né? Como você pode perceber no site do Globo Esporte. Cobrador de falta na Itália, Pulgar intensifica treinos para assumir posto no Flamengo, né? Ele cobrou 2 faltas aí no jogo, né? Uma no travessão, ali mais um pouco lateral ali. E uma ali na entrada da área que ele tentou encaixar no ângulo. A bola saiu raspando a trava ali e foi para fora, né? Então acho que o Pulgar, sim, pode se tornar o batedor de falta, o número 1 aí, né? Possivelmente até com uma rasqueta dentro de campo, né? Ele pode se tornar o batedor de falta oficial do Flamengo, e eu acho que ele é um excelente batedor de falta e o Flamengo pode se aproveitar disso nos próximos jogos, né? Com o Pulgar dentro de campo, né? Mas aí, eu acho que, na sua opinião, tem uma falta perigosa perto da grande área. Na sua opinião, quem bate? Pulgar ou Arrascaeta, né? Mas vou deixar essa pergunta para vocês aí. Deixa a tua opinião nos comentários aí. Deixando essa pergunta para vocês e tamo junto. Valeu, galera!